E a verdade é essa, pobres não deveriam investir. Se você é pobre, se você está na correria, não está conseguindo pagar suas contas ali, ou está muito apertado, o orçamento fechando sempre no limite, não consegue sobrar um centavo no final do mês, você não deve investir. Investir é a última coisa que você deve fazer. Você tem que esperar esse governo, ou melhor, sistema, resolver essa sua vida. Quem é rico, quem ganha muito dinheiro, tem condições de investir a coisa de rico, mas se você é pobre, não. Você tem que esperar por um milagre essa situação mudar. Investir não é para você, investimentos não muda a vida do pobre. É sério isso? É sério que muita gente pensa assim? Na verdade, sim. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, antes de eu dar a minha opinião sobre isso, esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, o que você acha? Você acha que o investimento é capaz de mudar a vida de um pobre ou não? Pobres deveriam investir ou não? Comenta aqui embaixo. Esse assunto aqui é muito sério e o pior não é nem isso, pessoal. O pior é que muita gente que fala ali, pobre não deveria investir, quem é pobre não tem que investir na bolsa, não tem que investir em fundo imobiliário. Se você é pobre, não invista. A maioria dessas pessoas, em parte, acaba tendo razão, mesmo sem saber que elas têm razão. Ah, como assim, Badu? Seu canal fala de investimento, você vive falando que dá para investir com pouco dinheiro, dá para começar com pouco dinheiro e investindo ali nos juros compostos, no longo prazo eles têm um potencial muito grande. Sim, mas eu falei que em parte essas pessoas têm razão e que pobres não deveriam investir e vocês vão entender, como eu disse, esse daqui talvez é um dos vídeos mais importantes desse canal aqui e eu separei vários tópicos aqui para a gente discutir, mas antes, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo e se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, esse aqui é o canal Valor em Ação, a gente fala sobre investimentos, bolsa de valores, finanças pessoais, economia, etc. E a primeira coisa que a gente precisa ver nesse vídeo aqui é quem que é pobre por definição. E eu fiquei muito espantado com isso daqui porque eu nem fazia ideia dessa estatística. Mas pobre é aquela pessoa que ganha até R$210 por mês. Daí eu pergunto para vocês, como que vive com R$210 por mês hoje no país? E a situação de extrema pobreza, ela é ainda pior, com pessoas que vivem com até R$105 por mês. Então tem muita gente aí achando que é pobre, mas pelo menos estatisticamente você não é pobre, muito pelo contrário. Classe D e E, que são considerados, que muita gente que é classe D e classe E acha que é pobre, são famílias com renda mensal de até R$2.900. Isso aqui não é renda per capita, não é a renda da pessoa, mas nós estamos falando aqui de uma renda familiar de até R$2.900. Então, às vezes, tem 4, 5 pessoas ali na família com R$2.900 por mês, são consideradas classe D e E. Então, como é uma definição muito difícil da gente chegar aqui, o que é pobre, o que não é, então vamos imaginar aqui uma família ali que a esposa e o marido, cada um ganha um salário mínimo por mês para sustentar 2, 3 filhos. É realmente muito difícil fazer sobrar dinheiro. Será que essas pessoas deveriam investir? Não deveriam? Será que investimento é para esse tipo de pessoa que ganha muito pouco, que está se virando ali, mal consegue pagar as contas? É sobre isso que a gente vai falar, mas antes eu queria falar sobre outras definições de pobre que a gente pode usar. Porque a gente tem o falso pobre, que é aquele pobre que está todo mundo achando que ele é pobre, mas o cara está juntando dinheiro, a pessoa está juntando dinheiro, está conseguindo se virar, reduzir o custo de vida, ninguém sabe ao certo quanto que ele ganha, mas quando você vai ver o cara já está lá com 50, 55 anos, está com 2 casinhas, às vezes 3 casinhas alugadas ali, e você pergunta, pô, como é que você fez isso? Simplesmente poupando dinheiro. Então, às vezes você é o falso pobre ali, você parece pobre e acaba ficando rico. Tem o pobre burro também, que é aquele pobre que ganha pouco, mas ele tem um custo de vida muito baixo. Às vezes mora com os pais, às vezes ele não tem, precisa pagar aluguel e tal, mas ele ganha pouco, acha que é pobre e acaba pegando aquele dinheiro que ele tem, que já é pouco, e gastando de qualquer jeito, comprando iPhone, comprando roupa de marca, fazendo um monte de extravagância e achando que é pobre. E não que eu ache errado consumir, mas se a pessoa está fazendo um monte de extravagância, está gastando com um monte de coisa supérflua e reclama de que está apertado, de falta de dinheiro, na minha opinião, essa pessoa não tem esse direito de reclamar de falta de dinheiro. Ela precisa se organizar. Você tem o pobre pobre, que é aquele pobre que além de pobre financeiramente, ele tem a cabeça pobre. E a gente tem também o pobre rico, que é a pessoa que está pobre naquele momento financeiramente, mas a mentalidade dela é diferente.
ela já tem uma mentalidade mais rica, mais próspera, mais abundante. Ela sabe, né, que se ela correr atrás, ela consegue mudar essa realidade. Deixando claro, pessoal, que para muitas pessoas, quando a gente falou aqui de extrema pobreza, de pessoas que ganham 210, 105 reais por mês, para muitas dessas pessoas é muito difícil sair dessa situação de verdade sem que outras pessoas precisem ajudá-las. Quando a pessoa ela tá ali com dificuldades financeiras, mas ela ainda consegue sobreviver, ela ainda consegue ter o mínimo de dignidade, às vezes ela consegue sair dessa situação sozinha. Mas eu reconheço, né, que a nossa situação é muito privilegiada. Dificilmente uma pessoa pobre, né, de acordo com essa estatística, vai estar assistindo um vídeo desse aqui. Uma pessoa que tem uma renda de até 210, 105 reais por mês. Não vai conseguir, essas pessoas não acessam a internet, elas estão procurando comida. Então, investir para quem ali está na luta, está no sacrifício, não para essas pessoas extremamente pobres, mas para quem ganha muito pouco, está conseguindo sobreviver, mas não sobra nada, investir não é uma opção. Investir é uma obrigação, é o único caminho para você mudar essa realidade. O governo não vai mudar a sua vida, não espere isso. Investir é a única opção que você tem para mudar essa realidade, para sair de onde você está, para uma situação melhor. Só que as pessoas elas têm uma ideia muito rasa e muito fútil às vezes sobre investimento. Você vai falar com a pessoa sobre investimento, você tem que investir. As pessoas acham, você tem que investir no banco, na renda fixa, na bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, você tem que comprar uma casa, construir uma casa para alugar. Isso aqui a gente está falando de renda passiva. Na verdade, todas as decisões que a gente toma durante o nosso dia, na nossa vida, a gente está investindo, são investimentos. Porque tem relação com o uso que você faz do seu tempo, da sua saúde, e tudo isso vai gerar retorno lá na frente, positivo ou negativo, vai depender da escolha que você faz. Muitas pessoas às vezes não sabem, mas a gente precisa investir tempo e dinheiro também. E se a gente não tem dinheiro sobrando, a única coisa que a gente tem para investir muitas vezes é o tempo. E tempo gera retorno. Só que quando você está falando de investimento, você precisa sempre levar em consideração o custo de oportunidade. Tá? Se você trabalha 8 horas por dia, essas mesmas 8 horas você não pode usar para outra coisa. Você está deixando de alocar essas 8 horas, esse tempo, em outra coisa, porque você acha que o melhor a se fazer com essas 8 horas é isso. Se você decide ter um segundo trabalho, trabalhar, fazer alguma renda extra ali depois do horário de trabalho, esse tempo você poderia estar com a sua família, você poderia estar com seus filhos, você poderia estar descansando, mas você decidiu fazer uma renda extra. Então, o custo de oportunidade ele precisa ser muitas vezes analisado em qualquer coisa que você vai fazer na vida, em qualquer decisão, quando você vai usar o seu tempo e o seu dinheiro. Então, investir é tempo e dinheiro, preste atenção no custo de oportunidade. Sempre que você usa tempo e dinheiro para uma coisa, você está deixando de usar para outra, que poderia às vezes te dar um retorno melhor. E se o seu orçamento está no 0 a 0, você precisa abrir o placar. Quando eu falo orçamento no 0 a 0 é o seguinte, se você tudo que você ganha ali vai embora com o seu consumo. Às vezes a família ganha muito pouco, a pessoa ganha muito pouco e realmente não dá para você pagar aluguel, pagar conta de água, luz, tudo ali e sobrar dinheiro, comida, alimentação, saúde e sobrar dinheiro. Realmente às vezes, muitas vezes não dá. E essa pessoa, ela acha que só por conta disso que ela não tem o direito de investir e que não deve investir. Na verdade, ela deve sim se ela tem saúde e tem tempo. Lembrando que quem está endividado já sai esse jogo perdendo, precisa virar o jogo, não tá 0 a 0, tá 1 a 0, né, pro adversário e você precisa empatar para depois virar o jogo. Se você tá no 0 a 0, tudo bem. Se você tá perdendo, se você tá endividado, você precisa primeiro resolver isso para depois você sair dessa situação. Então, a solução é ganhar mais. Você precisa aumentar, faturar mais se você é vendedor, se você trabalha para alguém, você precisa de um aumento. Se essa pessoa não te der um aumento, você vai ter que recorrer muitas vezes realmente à renda extra. A renda extra é o que vai tirar o seu orçamento do 0 a 0. Um aumento, se você está fechando no 0 a 0, está conseguindo sobreviver com o mínimo de dignidade, a partir do momento que você tem mais renda, você vai sair do 0 a 0, vai começar a sobrar dinheiro na sua vida, independente de quanto você ganhe. Presta atenção no que eu disse aqui, se você está conseguindo sobreviver minimamente com dignidade e passa a ganhar mais, o correto é que sobre dinheiro na sua vida. Renda extra não é a minha especialidade, tá? Mas quem quiser aí dar sugestões de renda extra aqui nos comentários, fica à vontade. A questão é que muitas vezes a pessoa vai trabalhar depois do horário, vai trabalhar os sábados, os domingos ali, a renda extra de forma ativa, você não pode ficar a vida inteira fazendo renda extra, porque isso faz mal até para a saúde, uma hora você vai precisar parar. E o que acontece? Essa renda que você está ganhando a mais, você precisa investir. Se você conseguiu
um pouco mais de renda, mesmo trabalhando muito mais, se sacrificando, passando menos tempo com a família, às vezes até abrindo mão um pouquinho da sua saúde, da sua qualidade de vida, essa grana que está entrando a mais, você precisa investir. Tá? E tem duas formas de você investir isso daí. Você pode focar na sua renda passiva ali, em investimentos de longo prazo, montar uma reserva de emergência também. Eu acho interessante você fazer isso. Só que como você está com muito pouco dinheiro sobrando ainda, né, dependendo da renda extra que você fizer, o ideal é que você use pelo menos uma parte disso para conseguir aumentar a sua renda ativa principal. Então você vai investir em você, em educação, em cursos, você vai se profissionalizar mais, você vai se tornar um profissional mais valioso, você vai aprender a fazer mais coisas para que você consiga ganhar mais com a sua renda ativa principal e aí em algum momento você não vai precisar mais dessa renda extra e mesmo assim vai continuar sobrando dinheiro. E é por isso que no início eu falei que muitas vezes as pessoas que falam ali que quem é pobre, que quem ganha muito pouco não deveria investir, essas pessoas em parte têm razão, porque elas sempre levam em consideração ali bolsa de valores, coisa para você ficar rico rápido e tal. Mas esse investimento que você faz em você para você se tornar um profissional melhor, isso é investimento também e é o investimento que você precisa focar. No começo, o foco deve ser em aumentar a sua renda. Então, se você ganhava ali R$ 1.500 por mês, ou você e a sua esposa, a renda da família inteira ali, 2 salários mínimos, aí vocês fazem uma renda extra, conseguem ali R$ 1.500 a mais por mês de renda e daqui a 12 meses, pouco mais de um ano, você está ganhando, ao invés de um salário e meio, 2 salários mínimos, né? Isso aí já é muito bom. E o meu conselho aqui, para quem quer investir na carreira, para quem quer se profissionalizar, seja muito criterioso e muito cuidadoso com esses investimentos. Eu vejo muitos de vocês aqui, eu acho legal ficar se preocupando com quais são as melhores ações, os melhores fundos imobiliários. Isso é muito bom, você vai investir, é bacana, isso desenvolve uma mentalidade poupadora, investidora em você, mas o investimento que você vai fazer em você mesmo, para você conseguir aumentar sua renda, gerar mais valor para o mundo e conseguir ganhar mais dinheiro, você precisa ser muito cuidadoso com isso, porque muitas vezes as pessoas, vou fazer um curso disso, porque alguém falou que é bom, eu vou estudar isso daqui, eu vou passar tantos anos fazendo uma faculdade, às vezes que eu não gosto. Cara, você vai alocar muito tempo e muito dinheiro, muitas vezes, em algo que não vai te gerar retorno depois, porque às vezes você nem vai usar. Você vai fazer um curso de alguma coisa, você nem vai trabalhar com aquilo depois. Então, pensa bem antes de você investir, porque quando você investir vai ser para valer. Porque se você for assertivo aqui, pode confiar, a sua renda vai subir. E só recapitulando aqui, a gente falou de uma pessoa, de uma família que saiu de uma situação de renda X para outra situação de renda X mais um valor. Então, essa pessoa ela já conseguiu colocar o motor para girar. Ela já está girando no positivo, está sobrando dinheiro. Nesse momento, sim, é que eu acho que o foco deve ser em investimentos de renda passiva, porque esses investimentos, como o próprio nome diz, são investimentos que você vai fazer, que vão te gerar renda, que vão te gerar retorno, sem você precisar trabalhar. Diferente da renda extra ativa. É uma renda extra sim, mas é passiva, você não vai precisar trabalhar. Isso é muito bom depois que você já conseguiu colocar o seu motorzinho ali para girar, você já está gastando menos do que o que você ganha, investindo em você um pouquinho, se profissionalizando mais, e uma parte desse dinheiro você vai terminar de formar a sua reserva de emergência e vai começar a investir para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Isso daqui eu acho bacana, só que aqui você não pode cometer o erro que a maioria das pessoas, mais de 80%, 90% eu diria, comete. E que erro que é esse? Você aumenta o seu custo de vida na mesma proporção que você aumentou a sua renda. Então você foi lá, fez um sacrifício do caramba. O brasileiro é muito bom nisso aqui. Às vezes o cara não tem dificuldade para aumentar a renda dele, ele vai lá, ele rala, ele trabalha sábado, trabalha domingo, ele consegue montar um negócio, ele consegue ganhar um pouquinho mais, ele consegue isso. Só que ele sobe o custo de vida também na mesma proporção. Daí ele fica na mesma situação que ele estava, porque ao invés de ficar 0 a 0, fica 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, é tudo a mesma coisa, galera. Se não está sobrando nada, você não vai conseguir investir nada. A partir do momento que essa renda acabar, se essa renda zerar, ou se você deixar de ter essa renda por algum motivo, tem um problema de saúde e tal, ou sua empresa quebra, seu negócio ali não é mais interessante, como já aconteceu em muitos setores e segmentos da economia, a partir desse momento você está fudido, você não tem para onde recorrer, você vai ter que recomeçar do zero novamente. Por isso, se você já está conseguindo fechar o seu orçamento ali e poupar alguma coisa, viver com menos do que você ganha, nunca deixe essa situação mudar. E por que você tem que focar em sempre aumentar um pouquinho mais a sua renda? Porque senão você fica refém da inflação. Muita gente estava tranquilo ali, conseguindo pagar as contas até uns tempos atrás e veio a pandemia, a inflação acabou acabando com o poder de compra da população e a renda dessas pessoas hoje é até a mesma, um pouco maior, foi reajustada, mas não é suficiente mais
para manter, para bancar os custos de vida da família ou da pessoa. Por quê? Por conta da inflação. Muitas vezes a sua inflação é diferente da inflação do IPCA que o governo divulga. Às vezes a inflação dos alimentos, que ocupa ali a maior parte do seu orçamento, é a alimentação, saúde, às vezes transporte. Isso daí está muito mais caro do que a média do IPCA e é justamente onde o seu poder de compra é reduzido. Então, por isso que as pessoas, mesmo que estejam numa situação ali que já estão conseguindo poupar um pouquinho e investir, né, nunca deixe de se preocupar em aumentar um pouquinho a sua renda. E se você já achou o seu destino ali profissional, você enxerga a possibilidade de crescer nisso daqui, você pode comemorar, porque dificilmente alguém vai conseguir te segurar. Você já sabe onde você precisa focar a sua energia, o seu tempo, a sua grana para você ir investindo, se tornando cada vez uma pessoa que ganha mais e ao mesmo tempo focando na sua carteira, né, de investimentos para aposentadoria. E aí quando você já está nessa situação que você consegue viver com menos do que você ganha e já pode, né, se dar ao luxo de investir com foco no longo prazo, aí sim, né, o meu conselho é sem dívida, né? Mas se você chegou nessa situação aqui, você provavelmente já não tem dívida. Dívida de consumo, é claro, se você quiser investir ali, às vezes, para empreender, a dívida na pessoa jurídica é muito mais compreensível, é muito mais viável, muitas vezes, dependendo da taxa de juros, do que dívida de consumo. Dívida na pessoa física é que quase nunca faz sentido. Terminar de formar sua reserva de emergência, se você não terminou, investimentos, né, líquidos com liquidez, segurança, né, rentabilidade ali aceitável, minimamente aceitável, você não vai achar nada, nenhum retorno absurdo aqui, 100% do CDI, taxa Selic, Tesouro Selic, é legal para você formar a sua reserva de emergência, para você, né, ter um dinheiro ali que você pode recorrer quando a situação fica difícil, você perde a sua renda, você ficou doente, não pode trabalhar por um tempo. Né? Entenda também que guardar dinheiro é interessante, né? Muita gente não entende. Muita gente acha, eu estou vivo hoje, eu estou ganhando bem aqui, né? A minha vida é muito boa, eu estou trabalhando, para que eu vou investir? Eu invisto no meu trabalho, eu trabalho, eu que pago as minhas contas, eu não preciso investir para o futuro, eu não preciso de renda passiva. Cuidado com esse pensamento, tá? Entenda que, né, juntar dinheiro e investir é importante, defina os seus objetivos e comece na renda fixa, tá? Que é muito mais seguro, é mais fácil de você entender também como é que funciona a dinâmica. É um empréstimo, é diferente de quando você toma dinheiro emprestado, né? Que você está pagando juros, quando você investe na renda fixa, você está recebendo juros. Quando você está investindo em renda fixa, às vezes demora para a bola de neve começar a aparecer e fazer o efeito dela ali, dos juros compostos no longo prazo, mas quando você toma dívida, pelo fato do juros ser muito maior, um pouco tempo ali que você deixa de pagar, meu querido, para de pagar o cartão de crédito um ano para você ver. Você já está milionário ao contrário se bobear, né? Ao invés de você estar milionário, quem está milionário é o banco. Então comece na renda fixa, estude para você conseguir também diversificar a sua carteira aos poucos em várias classes de ativos, ações pagadoras de dividendos, ações de crescimento, fundos imobiliários, né, investimentos internacionais. Com o tempo você vai montar uma carteira bem diversificada e nunca pare esse ciclo. Nunca pare esse ciclo de poupar parte do que você ganha e investir tanto em você quanto para a sua aposentadoria, para a sua renda passiva no futuro. Então, voltando ali à ideia inicial do vídeo, né? Muitas vezes, realmente, às vezes não vai fazer sentido para quem é muito pobre investir na bolsa de valores, investir no mercado financeiro, mas essa pessoa precisa dar um jeito de investir pelo menos o tempo dela para conseguir, de uma forma ou de outra, começar a ganhar mais, investir nela para conseguir aumentar ainda mais essa renda, para aí sim ela conseguir fazer esse motor girar e sair dessa situação e mudar a sua realidade. Eu sei que muitos de nós aqui, e eu me incluo nessa, né, que produzem conteúdo para o mercado financeiro, estão numa posição privilegiada, são pessoas que ganham mais, que têm uma vida muito mais confortável e muito melhor. Mas, pessoal, a gente precisa entender que realmente o mundo ele não é justo e não tem como a gente mudar isso. E eu faço vídeos aqui, produzo conteúdo tentando ajudar. Então, meu conselho é: saia de um ciclo ruim, de um ciclo negativo, de um ciclo onde você está ali o tempo inteiro trabalhando e vivendo para sobreviver. Tente, né, sair para um ciclo que você consegue poupar dinheiro todos os meses e nunca pare esse ciclo. Beleza? Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!